continua pela eternidade. Deus disse: haja luz. E instantaneamente a luz apareceu. Não era a luz do sol, que ainda não existia. Era a luz primordial, a própria manifestação da glória de Deus. E Deus viu que a luz era boa. Ele fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim se completou o primeiro dia da criação, uma mudança radical, do caos absoluto para a ordem divina. Chegamos ao segundo dia. Deus continuou a organizar sua criação. Ele disse: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E assim foi feito. Deus criou o firmamento, que hoje conhecemos como o céu, a atmosfera que nos cerca. Ele separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima. Pense na vastidão do céu azul. Isso foi um ato de criação do segundo dia. Deus chamou o firmamento de céus. E a Bíblia nos diz que se passaram a tarde e a manhã, o segundo dia. A ordem continuava a surgir do caos. No terceiro dia, o foco de Deus se volta para o nosso planeta de uma forma mais concreta. Ele ordena: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E imediatamente a porção seca, a terra emergiu. E as águas ajuntadas, ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom, mas ele não parou por aí. Nesse mesmo dia, Deus, como o primeiro e maior agricultor do universo, ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas que dessem sementes e árvores que dessem frutos, cada uma segundo a sua espécie. A terra se cobriu de verde. Imagine a explosão de vida, as cores, os aromas, tudo nascendo pela palavra poderosa de Deus. E assim terminou o terceiro dia. Agora vamos para o quarto dia. O palco estava montado, mas faltavam as luzes celestiais. Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E assim Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E fez também as estrelas. Ele os colocou no firmamento para iluminar a terra e para marcar o tempo. Eles são como o relógio de Deus no céu, governando as estações, os dias e as noites desde então. E mais uma vez, Deus viu que era bom, e completou-se o quarto dia. O quinto dia é o dia em que os céus e as águas se enchem de vida pulsante. A ordem de Deus foi: povoem-se as águas com enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Instantaneamente, os mares e rios se encheram de peixes de todos os tipos, tamanhos e cores, preenchendo os mares. E os céus foram preenchidos pelo voo e pelo canto dos pássaros. Deus os abençoou, dizendo uma palavra que ecoa até hoje: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Era a primeira bênção sobre a criação viva, e assim se encerrou o quinto dia. E chegamos ao sexto dia, o clímax da criação da vida terrena. Deus ordenou: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim foi. A terra se encheu de animais de todos os tipos, mas a obra-prima ainda estava por vir. No final do sexto dia, Deus disse algo diferente. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é incrível. Não fomos criados apenas pela palavra haja, mas fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Criador. Então, Deus criou o homem, Adão, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Fomos criados com um propósito especial para ter um relacionamento com Deus. E a ele foi dada a autoridade. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra.
Deus olhou para tudo o que havia feito, incluindo a humanidade, e a Bíblia diz que era muito bom. A criação estava completa e assim se concluiu o sexto dia. Finalmente, o sétimo dia. Após 6 dias de intensa atividade criativa, o que Deus fez? Gênesis 2 nos diz: "E havendo Deus acabado a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito." Deus não descansou porque estava cansado, mas porque sua obra estava completa e perfeita. E ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Ele o separou como um dia especial. O sábado não é apenas um mandamento, ele é um presente, um memorial da criação. É um convite para pararmos, contemplarmos a obra de Deus e descansarmos nele. Você tem tirado esse tempo para descansar em Deus e reconhecer sua soberania. Deus não apenas criou o homem, mas preparou um lar perfeito para ele, o Jardim do Éden. Um lugar de beleza indescritível, regado por rios, cheio de árvores agradáveis à vista e boas para comer. E no meio do jardim, 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão a tarefa de cuidar do jardim e de nomear todos os animais. Era uma comunhão perfeita entre o Criador e a criatura. Um mundo sem dor, sem pecado, sem morte. Perfeito. Mas como sabemos, essa perfeição foi desafiada. A história não termina aqui. Este é apenas o começo da grande narrativa da humanidade. O que acontece depois? Como a escolha de um homem e uma mulher mudou o destino de todos nós? Essa é uma história para o nosso próximo vídeo. O que aprendemos hoje é monumental. Nosso Deus é um Deus de ordem, de propósito e de detalhes. Cada parte da criação foi meticulosamente planejada. E nós, como coroa da sua criação, fomos feitos para ter comunhão com Ele, que possamos viver à altura desse chamado. Se você foi abençoado por esta viagem ao Gênesis e quer entender o que aconteceu depois, comente aqui embaixo a palavra criação, para eu saber que você está comigo nessa jornada. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde o próximo capítulo dessa história fantástica. Muito obrigado por sua companhia. Que a grandiosidade da criação de Deus inspire e abençoe a sua semana. Amém. Gênesis capítulos 1 e 2 explicado. Hoje vamos embarcar numa jornada incrível, de volta ao ponto zero do universo. Já parou para pensar como tudo, absolutamente tudo que a gente vê, começou? De onde veio o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais e até nós mesmos? A resposta está nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2. Essa é uma história mais fascinante do que qualquer filme de ficção científica. Deus criou tudo, e qual o segredo divino por trás do sábado? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. O versículo 1 já começa com uma declaração poderosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples, direto e profundo. A terra, no entanto, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Imagine um silêncio profundo, uma escuridão total. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algo grandioso estava prestes a acontecer. E então, no primeiro dia, a primeira ordem divina ecoa pela eternidade. Deus disse: haja luz. E instantaneamente a luz apareceu. Não era a luz do sol, que ainda não existia. Era a luz primordial, a própria manifestação da glória de Deus. E Deus viu que a luz era boa. Ele fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim se completou o primeiro dia da criação, uma mudança radical, do caos absoluto para a ordem divina. Chegamos ao segundo dia. Deus continuou a organizar sua criação. Ele disse:
haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E assim foi feito. Deus criou o firmamento, que hoje conhecemos como o céu, a atmosfera que nos cerca. Ele separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima. Pense na vastidão do céu azul. Isso foi um ato de criação do segundo dia. Deus chamou o firmamento de céus. E a Bíblia nos diz que se passaram a tarde e a manhã, o segundo dia. A ordem continuava a surgir do caos. No terceiro dia, o foco de Deus se volta para o nosso planeta de uma forma mais concreta. Ele ordena: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E imediatamente a porção seca, a terra emergiu. E as águas ajuntadas, ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom, mas ele não parou por aí. Nesse mesmo dia, Deus, como o primeiro e maior agricultor do universo, ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas que dessem sementes e árvores que dessem frutos, cada uma segundo a sua espécie. A terra se cobriu de verde. Imagine a explosão de vida, as cores, os aromas, tudo nascendo pela palavra poderosa de Deus. E assim terminou o terceiro dia. Agora vamos para o quarto dia. O palco estava montado, mas faltavam as luzes celestiais. Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E assim Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E fez também as estrelas. Ele os colocou no firmamento para iluminar a terra e para marcar o tempo. Eles são como o relógio de Deus no céu, governando as estações, os dias e as noites desde então. E mais uma vez, Deus viu que era bom, e completou-se o quarto dia. O quinto dia é o dia em que os céus e as águas se enchem de vida pulsante. A ordem de Deus foi: povoem-se as águas com enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Instantaneamente, os mares e rios se encheram de peixes de todos os tipos, tamanhos e cores, preenchendo os mares. E os céus foram preenchidos pelo voo e pelo canto dos pássaros. Deus os abençoou, dizendo uma palavra que ecoa até hoje: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Era a primeira bênção sobre a criação viva, e assim se encerrou o quinto dia. E chegamos ao sexto dia, o clímax da criação da vida terrena. Deus ordenou: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim foi. A terra se encheu de animais de todos os tipos, mas a obra-prima ainda estava por vir. No final do sexto dia, Deus disse algo diferente. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é incrível. Não fomos criados apenas pela palavra haja, mas fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Criador. Então, Deus criou o homem, Adão, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Fomos criados com um propósito especial para ter um relacionamento com Deus, e a Ele foi dada a autoridade. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus olhou para tudo o que havia feito, incluindo a humanidade, e a Bíblia diz que era muito bom. A criação estava completa, e assim se concluiu o sexto dia. Finalmente, o sétimo dia. Após 6 dias de intensa atividade criativa, o que Deus fez? Gênesis 2 nos diz: e havendo Deus acabado a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus não descansou porque estava cansado, mas porque sua obra estava completa e perfeita. E ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Ele o separou como um dia especial.
O sábado não é apenas um mandamento, ele é um presente, um memorial da criação. É um convite para pararmos, contemplarmos a obra de Deus e descansarmos nele. Você tem tirado esse tempo para descansar em Deus e reconhecer sua soberania. Deus não apenas criou o homem, mas preparou um lar perfeito para ele, o Jardim do Éden. Um lugar de beleza indescritível, regado por rios, cheio de árvores agradáveis à vista e boas para comer. E no meio do jardim, duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão a tarefa de cuidar do jardim e de nomear todos os animais. Era uma comunhão perfeita entre o Criador e a criatura. Um mundo sem dor, sem pecado, sem morte. Perfeito. Mas como sabemos, essa perfeição foi desafiada. A história não termina aqui. Este é apenas o começo da grande narrativa da humanidade. O que acontece depois? Como a escolha de um homem e uma mulher mudou o destino de todos nós? Essa é uma história para o nosso próximo vídeo. O que aprendemos hoje é monumental. Nosso Deus é um Deus de ordem, de propósito e de detalhes. Cada parte da criação foi meticulosamente planejada. E nós, como coroa da sua criação, fomos feitos para ter comunhão com Ele, que possamos viver à altura desse chamado. Se você foi abençoado por esta viagem ao Gênesis e quer entender o que aconteceu depois, comente aqui embaixo a palavra criação, para eu saber que você está comigo nessa jornada. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde o próximo capítulo dessa história fantástica. Muito obrigado por sua companhia. Que a grandiosidade da criação de Deus inspire e abençoe a sua semana. Amém. Gênesis capítulos 1 e 2 explicado. Hoje vamos embarcar numa jornada incrível, de volta ao ponto zero do universo. Já parou para pensar como tudo, absolutamente tudo que a gente vê, começou? De onde veio o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais e até nós mesmos? A resposta está nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2. Essa é uma história mais fascinante do que qualquer filme de ficção científica. Deus criou tudo e qual o segredo divino por trás do sábado? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. O versículo 1 já começa com uma declaração poderosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples, direto e profundo. A terra, no entanto, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Imagine um silêncio profundo, uma escuridão total. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algo grandioso estava prestes a acontecer. E então, no primeiro dia, a primeira ordem divina ecoa pela eternidade. Deus disse: haja luz. E instantaneamente a luz apareceu. Não era a luz do sol, que ainda não existia. Era a luz primordial, a própria manifestação da glória de Deus. E Deus viu que a luz era boa. Ele fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim se completou o primeiro dia da criação, uma mudança radical, do caos absoluto para a ordem divina. Chegamos ao segundo dia. Deus continuou a organizar sua criação. Ele disse: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E assim foi feito. Deus criou o firmamento, que hoje conhecemos como o céu, a atmosfera que nos cerca. Ele separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima. Pense na vastidão do céu azul. Isso foi um ato de criação do segundo dia. Deus chamou o firmamento de céus. E a Bíblia nos diz que se passaram a tarde e a manhã, o segundo dia. A ordem continuava a surgir do caos. No terceiro dia, o foco de Deus se volta para o nosso planeta de uma forma mais concreta. Ele ordena:
Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E imediatamente a porção seca, a terra emergiu. E as águas ajuntadas, ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom, mas ele não parou por aí. Nesse mesmo dia, Deus, como o primeiro e maior agricultor do universo, ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas que dessem sementes e árvores que dessem frutos, cada uma segundo a sua espécie. A terra se cobriu de verde. Imagine a explosão de vida, as cores, os aromas, tudo nascendo pela palavra poderosa de Deus. E assim terminou o terceiro dia. Agora vamos para o quarto dia. O palco estava montado, mas faltavam as luzes celestiais. Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E assim Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E fez também as estrelas. Ele os colocou no firmamento para iluminar a terra e para marcar o tempo. Eles são como o relógio de Deus no céu, governando as estações, os dias e as noites desde então. E mais uma vez, Deus viu que era bom, e completou-se o quarto dia. O quinto dia é o dia em que os céus e as águas se enchem de vida pulsante. A ordem de Deus foi: povoem-se as águas com enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Instantaneamente, os mares e rios se encheram de peixes de todos os tipos, tamanhos e cores, preenchendo os mares. E os céus foram preenchidos pelo voo e pelo canto dos pássaros. Deus os abençoou, dizendo uma palavra que ecoa até hoje: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Era a primeira bênção sobre a criação viva, e assim se encerrou o quinto dia. E chegamos ao sexto dia, o clímax da criação da vida terrena. Deus ordenou: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim foi. A terra se encheu de animais de todos os tipos, mas a obra-prima ainda estava por vir. No final do sexto dia, Deus disse algo diferente. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é incrível. Não fomos criados apenas pela palavra haja, mas fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Criador. Então, Deus criou o homem, Adão, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Fomos criados com um propósito especial para ter um relacionamento com Deus, e a ele foi dada a autoridade. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus olhou para tudo o que havia feito, incluindo a humanidade, e a Bíblia diz que era muito bom. A criação estava completa, e assim se concluiu o sexto dia. Finalmente, o sétimo dia. Após 6 dias de intensa atividade criativa, o que Deus fez? Gênesis 2 nos diz: e havendo Deus acabado a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus não descansou porque estava cansado, mas porque sua obra estava completa e perfeita. E ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Ele o separou como um dia especial. O sábado não é apenas um mandamento, ele é um presente, um memorial da criação. É um convite para pararmos, contemplarmos a obra de Deus e descansarmos nele. Você tem tirado esse tempo para descansar em Deus e reconhecer sua soberania. Deus não apenas criou o homem, mas preparou um lar perfeito para ele, o Jardim do Éden. Um lugar de beleza indescritível, regado por rios, cheio de árvores agradáveis à vista e boas para comer. E no meio do jardim, 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Deus deu a Adão a tarefa de cuidar do jardim e de nomear todos os animais. Era uma comunhão perfeita entre o Criador e a criatura. Um mundo sem dor, sem pecado, sem morte. Perfeito. Mas como sabemos, essa perfeição foi desafiada. A história não termina aqui. Este é apenas o começo da grande narrativa da humanidade. O que acontece depois? Como a escolha de um homem e uma mulher mudou o destino de todos nós? Essa é uma história para o nosso próximo vídeo. O que aprendemos hoje é monumental. Nosso Deus é um Deus de ordem, de propósito e de detalhes. Cada parte da criação foi meticulosamente planejada. E nós, como coroa da sua criação, fomos feitos para ter comunhão com Ele, que possamos viver à altura desse chamado. Se você foi abençoado por esta viagem ao Gênesis e quer entender o que aconteceu depois, comente aqui embaixo a palavra criação, para eu saber que você está comigo nessa jornada. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde o próximo capítulo dessa história fantástica. Muito obrigado por sua companhia. Que a grandiosidade da criação de Deus inspire e abençoe a sua semana. Amém. Gênesis capítulos 1 e 2 explicado. Hoje vamos embarcar numa jornada incrível, de volta ao ponto zero do universo. Já parou para pensar como tudo, absolutamente tudo que a gente vê, começou? De onde veio o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais e até nós mesmos? A resposta está nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2. Essa é uma história mais fascinante do que qualquer filme de ficção científica. Deus criou tudo e qual o segredo divino por trás do sábado? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. O versículo 1 já começa com uma declaração poderosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples, direto e profundo. A terra, no entanto, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Imagine um silêncio profundo, uma escuridão total. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algo grandioso estava prestes a acontecer. E então, no primeiro dia, a primeira ordem divina ecoa pela eternidade. Deus disse: haja luz. E instantaneamente a luz apareceu. Não era a luz do sol, que ainda não existia. Era a luz primordial, a própria manifestação da glória de Deus. E Deus viu que a luz era boa. Ele fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim se completou o primeiro dia da criação, uma mudança radical, do caos absoluto para a ordem divina. Chegamos ao segundo dia. Deus continuou a organizar sua criação. Ele disse: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E assim foi feito. Deus criou o firmamento, que hoje conhecemos como o céu, a atmosfera que nos cerca. Ele separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima. Pense na vastidão do céu azul. Isso foi um ato de criação do segundo dia. Deus chamou o firmamento de céus. E a Bíblia nos diz que se passaram a tarde e a manhã, o segundo dia. A ordem continuava a surgir do caos. No terceiro dia, o foco de Deus se volta para o nosso planeta de uma forma mais concreta. Ele ordena: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E imediatamente a porção seca, a terra emergiu. E as águas ajuntadas, ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom, mas ele não parou por aí. Nesse mesmo dia, Deus, como o primeiro e maior agricultor do universo, ordenou que a terra produzisse vegetação. Plantas que dessem sementes e árvores que dessem frutos, cada uma segundo a sua espécie. A terra se cobriu de verde.
Imagine a explosão de vida, as cores, os aromas, tudo nascendo pela palavra poderosa de Deus. E assim terminou o terceiro dia. Agora vamos para o quarto dia. O palco estava montado, mas faltavam as luzes celestiais. Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E assim Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E fez também as estrelas. Ele os colocou no firmamento para iluminar a terra e para marcar o tempo. Eles são como o relógio de Deus no céu, governando as estações, os dias e as noites desde então. E mais uma vez, Deus viu que era bom, e completou-se o quarto dia. O quinto dia é o dia em que os céus e as águas se enchem de vida pulsante. A ordem de Deus foi: povoem-se as águas com enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Instantaneamente, os mares e rios se encheram de peixes de todos os tipos, tamanhos e cores, preenchendo os mares. E os céus foram preenchidos pelo voo e pelo canto dos pássaros. Deus os abençoou, dizendo uma palavra que ecoa até hoje: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Era a primeira bênção sobre a criação viva, e assim se encerrou o quinto dia. E chegamos ao sexto dia, o clímax da criação da vida terrena. Deus ordenou: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim foi. A terra se encheu de animais de todos os tipos, mas a obra-prima ainda estava por vir. No final do sexto dia, Deus disse algo diferente. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é incrível. Não fomos criados apenas pela palavra haja, mas fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Criador. Então, Deus criou o homem, Adão, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Fomos criados com um propósito especial para ter um relacionamento com Deus, e a ele foi dada a autoridade. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus olhou para tudo o que havia feito, incluindo a humanidade, e a Bíblia diz que era muito bom. A criação estava completa, e assim se concluiu o sexto dia. Finalmente, o sétimo dia. Após 6 dias de intensa atividade criativa, o que Deus fez? Gênesis 2 nos diz: e havendo Deus acabado a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus não descansou porque estava cansado, mas porque sua obra estava completa e perfeita. E ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Ele o separou como um dia especial. O sábado não é apenas um mandamento, ele é um presente, um memorial da criação. É um convite para pararmos, contemplarmos a obra de Deus e descansarmos nele. Você tem tirado esse tempo para descansar em Deus e reconhecer sua soberania. Deus não apenas criou o homem, mas preparou um lar perfeito para ele, o Jardim do Éden. Um lugar de beleza indescritível, regado por rios, cheio de árvores agradáveis à vista e boas para comer. E no meio do jardim, 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão a tarefa de cuidar do jardim e de nomear todos os animais. Era uma comunhão perfeita entre o Criador e a criatura. Um mundo sem dor, sem pecado, sem morte. Perfeito. Mas como sabemos, essa perfeição foi desafiada. A história não termina aqui. Este é apenas o começo da grande narrativa da humanidade. O que acontece depois? Como a escolha de um homem e uma mulher mudou o destino de todos nós?
Essa é uma história para o nosso próximo vídeo. O que aprendemos hoje é monumental. Nosso Deus é um Deus de ordem, de propósito e de detalhes. Cada parte da criação foi meticulosamente planejada. E nós, como coroa da sua criação, fomos feitos para ter comunhão com Ele, que possamos viver à altura desse chamado. Se você foi abençoado por esta viagem ao Gênesis e quer entender o que aconteceu depois, comente aqui embaixo a palavra criação, para eu saber que você está comigo nessa jornada. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde o próximo capítulo dessa história fantástica. Muito obrigado por sua companhia. Que a grandiosidade da criação de Deus inspire e abençoe a sua semana. Amém. Gênesis capítulos 1 e 2 explicado. Hoje vamos embarcar numa jornada incrível, de volta ao ponto zero do universo. Já parou para pensar como tudo, absolutamente tudo que a gente vê, começou? De onde veio o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais e até nós mesmos? A resposta está nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2. Essa é uma história mais fascinante do que qualquer filme de ficção científica. Deus criou tudo e qual o segredo divino por trás do sábado? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. O versículo 1 já começa com uma declaração poderosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples, direto e profundo. A terra, no entanto, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Imagine um silêncio profundo, uma escuridão total. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algo grandioso estava prestes a acontecer. E então, no primeiro dia, a primeira ordem divina ecoa pela eternidade. Deus disse: haja luz. E instantaneamente a luz apareceu. Não era a luz do sol, que ainda não existia. Era a luz primordial, a própria manifestação da glória de Deus. E Deus viu que a luz era boa. Ele fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim se completou o primeiro dia da criação, uma mudança radical, do caos absoluto para a ordem divina.